Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como vocês sabem, né, ontem faleceu de madrugada o Silvio Santos, né? Com certeza o maior comunicador do Brasil. Eu ia fazer um vídeo ontem sobre isso, mas não deu. Porque ontem eu fui com meu irmão no hospital, e aqui em São Paulo é assim, pelo SUS, às vezes eles não têm exames na unidade de saúde que você frequenta, aí eles marcam um exame para você fazer em outra unidade, que muitas vezes é longe. Ontem, por exemplo, eu tive que ir em Santa Amaro, sendo que Santa Amaro, aqui de onde eu moro, é extremamente longe, né? Então, foi mais de hora para chegar lá no hospital, depois ficar lá esperando, fila, tudo isso, mais hora para voltar. Então foi muito cansativo, né? Eu já perdi metade do dia e depois eu cheguei quebrado, né? Porque eu tive trombose. Então hoje em dia, quando eu ando para lugares muito longe, minhas pernas ficam doendo. Então eu decidi comentar hoje sobre a morte do Silvio Santos. O Silvio Santos, pessoal, todo mundo sabe, ele com certeza foi o maior comunicador do Brasil. Carisma, simpatia, o rei do domingo, né? Eu sou da época de ver o Silvio Santos na televisão, né? Que hoje em dia acho que muitas pessoas talvez nem conheçam, né, a história do Silvio Santos, ou não acompanharam os programas dele, né? Porque ultimamente ele estava afastado do SBT, até porque ele já estava idoso, e alguns probleminhas de saúde depois de uma idade já não são mais fáceis de lidar, né? E lembra da vidente que eu falei pra vocês? É a mesma coisa, a pessoa joga uma coisa que é provável de acontecer, aí acontece e fica a gente aí dizendo que a vidente adivinhou. Fala sério, né, pessoal? Tem gente que gosta de ser enganado, né? Agora, o Silvio Santos, pra mim, com todo respeito à pessoa dele, que ele foi uma pessoa incrível, acho que uma pessoa maravilhosa, né, um gigante do Brasil, mas para mim eu sempre achei o Silvio Santos uma pessoa controversa, tá? Na minha opinião pessoal. Por quê? Começar pelo fato do Silvio Santos ser judeu. Ele nunca escondeu isso, ele sempre falou publicamente disso. Ele até falou que ele sempre deu dízimos, né, para ajudar a comunidade judaica, como de fato ele sempre ajudou muito. Instituições judaicas, né, de caridade, ele sempre ajudou bastante, inclusive a Unibis. Tem uma aqui pertinho de onde eu moro, no Bom Retiro, dizem que o Silvio Santos sempre ajudou muito. Diz que de sábado ninguém conseguia falar com ele, porque sábado era sagrado para ele, né, o Shabbat, o judeu. Então ele cumpria à risca o judaísmo como um bom judeu, tá? Inclusive ele é de uma família proeminente, né, que é a família Abravanel. O nome dele, na verdade, era Cenoura Abravanel. E essa família Abravanel, ele mesmo contou uma vez no programa dele, que esse antepassado dele, Rabino Abravanel, foi quem ajudou a reequilibrar as finanças da Espanha. A Espanha ficou uns 4 séculos ali, não só a Espanha, mas Portugal, né, Península Ibérica, sob domínio dos muçulmanos. Aí houveram muitas guerras, cruzadas, até eles expulsarem o último muçulmano da Espanha. Aí quando o último muçulmano saiu da Espanha, o rei pediu ajuda do Abravanel para organizar as finanças, porque a Espanha estava quebrada. Ele foi lá, fez cálculos, fez propostas, fez não sei o que, e ajudou a reequilibrar as finanças da Espanha. Aí um belo dia o rei chegou para ele e falou: olha, o Papa está proibindo os judeus aqui na Península Ibérica. Então nós estamos tirando todos os judeus daqui, estamos expulsando os judeus, mas se você quiser ficar pelo que você fez aqui pelo país, eu vou permitir que você fique. Aí ele falou: não, se meu povo vai, eu também vou. Foi aí que eles migraram aqui para o Brasil, eu não sei se passaram para Portugal antes, mas aí que deram para ele o nome de Sênior, né? Que parece que na Espanha o nome dele era Dom Abravanel, que Dom é que nem o senhor, ou seu aqui em português, né? Pega, por exemplo, Chaves, a gente chama Seu Madruga, lá no México eles chamam Dom Madruga, né? Aí acho que ele ficou meio magoado com o que ele passou lá na Espanha, falou: não, agora não tem mais Dom, agora é Senhor, Senhor Abravanel. Então acho que é por isso que o nome dele era Senhor. Ele era sefaradista é quem vem daquela região da Península Ibérica, e começou uma vida até humilde aqui no Brasil, né? Como camelô, depois locutor, trabalhou naquelas balsas Rio-Niterói, fez um concurso na Rádio Nacional, onde ele passou, e aí pela brilhante voz dele ele acabou entrando no mundo artístico e depois na televisão. Agora, o Silvio Santos, ele teve uma esposa que parece que faleceu, e depois ele casou com a Iris. A Iris Abravanel é evangélica, tanto que eles tiveram algumas crises durante alguma época durante o casamento por causa disso. Não só pelo fato dela ser evangélica, mas pelo fato dela reclamar que o Silvio Santos trabalhava muito e não dava atenção nela. Então aquelas revistas de fofoca antiga mencionavam esses conflitos, né, que eles tiveram no casamento. Mas conseguiram manter o casamento até o fim, né, o que importa. Só que a Iris, por ser evangélica, as filhas que ela teve com o Silvio Santos, todas se tornaram evangélicas. Todas. O Silvio Santos, por ser judeu, se ele quisesse, ele poderia conseguir uma conversão para as filhas dele, caso elas quisessem seguir o judaísmo. Olha, se você quiser seguir o judaísmo, você faz uma conversão, você vai fazer uma Brit Milá, né, que para mim, não é Brit Milá, perdão, Brit Milá é circuncisão, esqueci o nome, é Bat Mishva, que é quando é menina, que seria o oposto do Bar Mitzvah, né, para as meninas poderem fazer uma conversão e seguir o judaísmo. Só que, ironicamente, as 4 filhas deles são evangélicas. Tanto que uma das filhas dele, eu não sei se é a Patrícia, que quando ela entrou na televisão, ela gerou uma polêmica na época, uns anos atrás, que ela fez uma fala extremamente homofóbica, né, que incomodou todo mundo. Tanto que ela teve que se desculpar depois, não sei o quê. Mas a fala dela refletia a concepção religiosa dela. Porque evangélicos no Brasil é isso. Evangélico no Brasil é você odiar gay, odiar quem não é evangélico e passar pano para aqueles pastores que fazem coisas erradas, você sabe o quê.
Mas parece que veio o combo completo, né? Ser evangélico tem que ser homofóbico junto, porque, ai, varão com varão é abominação. Então a filha dele entrou nesse meio evangélico, talvez por influência da mãe, e já pegou o pacote completo, né, de homofobia. Sendo que o Silvio Santos, por ser judeu, ele sempre teve a mente muito mais aberta e progressista. Eu lembro que eu assisti o show de Calouros, ao vivo, na minha época, na televisão, onde o Silvio Santos levava sempre trans e transformista, né, no show de Calouros. Uma parte do quadro era dedicada a isso. A pessoa se apresentava e os jurados davam nota. O que você achou dela? Não sei o quê. Então o Silvio Santos nunca foi homofóbico, ele sempre teve artistas homossexuais que trabalharam no SBT com ele, como Jorge Lafon, dentre tantos outros. E ele sempre foi um cara mais progressista, mais liberal, um cara mais mente aberta. Agora, as filhas dele, por serem evangélicas, a gente já nota que elas têm esse viés homofóbico por trás. Aí entra a parte controversa que eu acho, né? Porque o Silvio Santos falou uma vez numa entrevista que ele jamais venderia o espaço do SBT, da emissora dele, para pastores evangélicos. Os pastores evangélicos no Brasil, para quem não sabe, eles pagam algumas emissoras para poder botar o programa deles no ar, que nem o R.R. Soares, o Valdomiro, etc. Aí a pessoa compra um espaço no horário da programação e fica lá falando da igreja deles, Igreja Universal, Mundial, etc. O Silvio Santos nunca vendeu. Ele até falou que jamais venderia, porque ele sempre foi um homem que teve princípios. Ele falou, não, jamais vou vender um espaço na minha emissora para pastores evangélicos. Nem que fosse de madrugada, aqueles horários que ninguém assiste, ele falava, não, jamais venderei. O que mostra o quê? Que além de ser um judeu de verdade, ele sabia o antagonismo que tinha nisso, né? Só aí você vê como a religião importa em tudo na vida, né? Até nessas questões importa. Então seria meio controverso ele abrir o espaço da emissora dele para pastores evangélicos, sendo que judaísmo e cristianismo é que nem água e óleo, né? Não se mistura. Tem muita coisa por trás, tá? Eu já falei aqui em vários vídeos para vocês que seria até absurdo. Quando ele vendeu a Record para os bispos, né? Segundo aquele documentário que fazem da vida dele, aquela sériezinha que fazem da vida dele, né? Do Homem do Baú, parece que fizeram uma malandragem, uma narrativa falsa para ele poder vender. Porque se ele soubesse que estaria vendendo a Record para um grupo de evangélicos, ele talvez não tivesse vendido, não. Então tiveram que fazer uma malandragem, uma narrativa. Mas o que você pretende exibir na sua emissora? Ah, entretenimento, Silvio, só entretenimento. Aí ele caiu nessa e vendeu a Record para os bispos, né? Só que aí depois, com o passar dos anos, com o final da vida, o Silvio Santos ele foi flertando com os evangélicos. Talvez pela influência da esposa e filhas. Ele chegou, por exemplo, a visitar o templo de Salomão, lá do Edir Macedo, que é um negócio bem estranho, né? Que ele está roubando uma coisa que é dos judeus. Ele fez lá uma cópia igual, né? Que aquilo ali é só uma cópia do templo dos judeus. Depois ele foi lá nos Estados Unidos, na igreja do André Valadão, até falou lá no microfone. Então, não sei se é por causa da esposa e filhas, ele começou a flertar um pouco com o mundo evangélico. Isso lembra até a história de Salomão, da Bíblia, né? Que Salomão, por causa das mulheres, ele acabou cultuando deuses que os pais deles não tinham conhecido. Mas o Silvio Santos não chegou a cultuar outros deuses, tá? Mas ele chegou a frequentar um lugar, ou lugares, né, no plural, onde se cultua um Deus que os pais deles não conheceram, Jesus. E um Deus que foi responsável pelo, talvez, o maior responsável pelo antissemitismo da história. Tanto que quando o Silvio Santos morreu, onde eu estava no hospital, um seguidor meu mandou um áudio para mim, né, de um evangélico, comentando sobre a morte do Silvio Santos. Primeira coisa que ele falou, ele foi um grande homem, agora tem que ver se ele perdeu a salvação, se ele vai para o céu, porque ele nunca aceitou Jesus. Olha como é que é a mente do evangélico, né? Se você não aceita Jesus, então você já está no inferno. Silvio Santos foi um bom homem, bom pai de família, foi caridoso, foi um cara que fez, nunca soube que fez mal para ninguém, mas ele iria para o inferno porque não segue o Deus Jesus. Sendo que para o judaísmo é proibido seguir o Deus Jesus, né? Porque o Deus Jesus virou até anátema para o judaísmo, porque ele foi responsável pela destruição do próprio povo e 2000 anos de antissemitismo. Mais que 2000 anos, né? Até hoje tem gente que odeia os judeus, como o rapaz desse áudio, só porque eles não aceitam Jesus. Então é meio antagônico isso, vocês não acham, pessoal? Agora fica uma questão interessante, né? Se o Silvio Santos, agora após sua morte, se o SBT ficar com as filhas dele, seria muito controverso e irônico se as filhas dele começassem de repente a passar no SBT programação evangélica. Vocês já imaginaram que ironia? Sendo que o Silvio, todas essas décadas, desde que ele tem o SBT, o Silvio Santos falou, eu nunca vou vender espaço para pastor evangélico na minha emissora. Aí ele morre, se chegar amanhã depois a Patrícia quiser colocar Edir Macedo, Valdomiro, essa galerinha no SBT. Até porque essa galerinha é que nem um câncer, né? Eles têm que pôr os tentáculos em tudo da sociedade. É a teologia do domínio. Onde tiver espaço, eles vão colocar os tentáculos dele. Se é que a Patrícia já não tem isso em mente, né? Fala, poxa, agora eu posso colocar um programa evangélico para falar de Jesus aqui no SBT. Então eu acho muito triste essa parte controversa, que o Silvio Santos, mesmo sendo um grande, um bom judeu, vindo de uma família tradicional, a família dos Abravanel, ele infelizmente vai deixar tudo isso, aquilo que ele conquistou para evangélicos. Não é nada pessoal contra as filhas dele, a família dele, nada disso, tá, pessoal? Mas o que eu estou dizendo é que vai contra o princípio que ele defendeu a vida inteira. Então seria até irônico, ele nunca quis nada de evangélico no canal dele, aí de repente, após sua morte, todo o império dele de repente começava a virar um império que acena para os evangélicos, vendendo horário para pastores, dando programa para pastores, espaços na televisão, na grade de horário, etc. Então eu acho um pouco lamentável isso.
Talvez isso explique o porquê, desde a época de Neemias, lá da Bíblia, o judaísmo não gosta muito de casamento misto, porque os judeus já são uma minoria no planeta, né? Acho que é menos de 1% do planeta é judeu, e se o judeu não se casa com o judeu, o judaísmo pode acabar, porque as pessoas acabam cultuando os outros deuses, e o judaísmo vai ficando cada vez menor. Então é triste essa parte da história do Silvio Santos, na minha opinião, sabe? Um cara que sempre teve orgulho de ser judeu, ia em sinagoga, fazia tudo, e de repente um dia poder ver que o SBT pode acabar virando uma emissora, quem sabe até mais gospel que a Record. Porque o Edir Macedo, vocês sabem, né? O Edir Macedo, para ele, a Record é só dinheiro, né? O que não falta na Record é mulher de bunda para fora, seio para fora, mulher pelada, homem pelado, isso não falta na Record. O interesse da Record é ganhar dinheiro e ter audiência. Nem que eles tiver que botar alguém pelado lá, eles botam. Agora, imagina o SBT, se as filhas dele são boas evangélicas e quiserem colocar só programação gospel mesmo. Então, um pouco lamentável e triste, na minha opinião, essa parte da história dele. Algumas pessoas também aproveitaram a morte do Silvio Santos para tecerem críticas a ele, que eu não concordo, tá, pessoal? Primeiro falaram que o Silvio Santos é um homem que ficou rico explorando os pobres. Que não é verdade, né? É que o Silvio Santos, ele comprou do Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto, aquele negócio do carnê do baú da felicidade. Que é onde ele vendia brinquedos, eletrodomésticos, coisa para os moradores, a crédito, as pessoas iam pagando todo mês uma parcelinha, e se chegasse no final do mês a pessoa não fosse sorteada por algum prêmio, a pessoa podia pegar aquele carnê, ir numa loja do baú e trocar por mercadoria. É claro que tinha uma malandragem aí por trás, né? Porque essas lojas do baú, os preços eram bem mais caros do que uma loja comum. Eu sei que minha mãe chegou a comprar uma vez esse carnê do baú, depois ela nunca mais quis comprar. Porque você ia lá, por exemplo, ver um liquidificador. Eu não sei quanto é que está um liquidificador agora, mas vamos supor que fosse R$50 um liquidificador. Na loja do Silvio Santos era 100. E você só podia gastar ali, porque o carnê só valia ali. Então você tinha que trocar aquilo que você pagou o ano inteiro por mercadorias, então você perdia o dinheiro. Então tinha um pouquinho de malandragem. Mas eu não vejo isso como exploração, pessoal, porque infelizmente isso é comércio, é negócio. Então todo mundo que tiver, por exemplo, um comérciozinho numa quebrada, numa comunidade, numa favela, está explorando os pobres? Não, porque o cara está pondo ali a mercadoria para vender, ele coloca o lucro dele em cima e compra quem quer. É comércio, é negócio. Só que o Silvio teve uma ideia que beira mais a jogo, né? Beira mais a um jogo de azar, que era um carnê, que não é nem a ideia dele, né? Ele só comprou do Manuel da Nóbrega e começou a fazer aquilo virar um sucesso. Ele era um bom vendedor, ele falava muito bem, e mais pessoas iam comprando aquele carnê na esperança de ser sorteada por algum prêmio, muitas eram, e as que não eram tinha essa opção de trocar por mercadorias mais caras, mas tinha essa opção. Então, na verdade, ninguém perdia, né? Era só um negócio meio controverso nesse negócio do baú da felicidade. E por fim, para finalizar o vídeo, as pessoas estão comentando aí, eu não queria falar de política nesse vídeo, mas as pessoas estão comentando que o Silvio Santos tinha um viés político. Tanto que a Veja fez uma matéria falando que ele bajulava a ditadura ao governo Bolsonaro, né, o lambe-botas. Na verdade, pessoal, o Silvio Santos ele sempre foi a favor do governo que estivesse no poder, sempre. E isso tem um porquê. Porque o SBT começa numa época do que o Brasil estava governado por militares. E todo mundo sabe que os militares eram linha dura, tinha censura, AI-5, tudo isso. É engraçado, né, que tem uma galerinha aqui no Brasil que cria os militares no poder de novo, né, censurando tudo, calando a boca de todo mundo. Eles reclamam que tem ditadura, por exemplo, numa Venezuela, mas queriam uma ditadura no Brasil. Vai entender. Então até para o Silvio Santos conseguir essa concessão foi difícil, porque os militares não queriam dar concessão para ele. Porque os militares queriam controlar tudo, até o que passava na televisão. Jamais queriam propaganda anti-governo, ou incitação a protestos, ou coisas do tipo. Tinha que só falar bem dos governos. Então o Silvio Santos ele teve que usar muita lábia, a capacidade de persuasão dele, ele falava muito bem, para convencer os militares a darem a concessão do SBT para ele. Na época acho que era TVS. E aí, pessoal, ele fazia um quadro no programa dele todo domingo, chamado A Semana do Presidente, onde ele mostrava o que o presidente fez, a semana tal, não sei o quê. Era uma forma de bajular um pouco o governo e de manter a sua emissora no ar. Porque governo militar é isso, pessoal. Qualquer coisinha que você fala contra o governo pode chegar lá no dia seguinte com um bando de soldados e fechar a sua emissora. Essa emissora está fechada pelo governo, foda-se, todo mundo embora. Então ele tinha que ter esse jogo de cintura, porque era uma época bem mais difícil do que hoje em dia. Não é que nem hoje em dia as pessoas falam mal do governo e acham que estão vivendo uma ditadura. Naquela época não. Naquela época se você falasse um lado do governo, você estava fudido. Ainda mais se você tivesse um meio de comunicação. Os militares podiam caçar sua concessão na hora, através daqueles atos inconstitucionais, né, como o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5 e assim por diante. Então ele tinha que manter essa moderação com os governos para manter a sua emissora no ar. Continuar fazendo negócio, prosperando, expandindo. Ele mesmo dizia que ele era um office boy de luxo dos militares, dos governos. Porque ele sabia que tinha que dar essa puxadinha de saco, mostrar, ó, eu estou apoiando vocês, ó, toda semana eu mostro o presidente aqui no SBT, para poder manter sua emissora no ar. Mesmo emissoras que não eram assim bajuladoras de governo, como por exemplo a Globo teve sérios problemas com os militares. Quantas novelas da Globo não foram censuradas e não puderam ir pro ar? A novela, por exemplo, a Roque Santeiro. A Globo começou a gravar os primeiros capítulos. Os militares sempre tinham um oficial de censura nas emissoras. O oficial falou, isso aqui não vai pro ar. Não é adequado.
Aí a Globo teve que botar outra novela no lugar. Aí só 10 anos depois que a Globo conseguiu autorização para fazer a novela Roque Santeiro com a Regina Duarte. A primeira versão nem era com ela. Mas aí só 10 anos depois eles conseguiram autorização. Porque era assim o governo militar. Eles controlavam tudo, de uma piada que você fazia tudo. Por exemplo, o Ari Toledo. O Ari Toledo ia fazer um show de piada, sempre tinha um militar na plateia para ouvir as piadas dele. Se ele fizesse uma piadinha que pudesse ofender o governo, ó, isso aqui não pode. Disco. Tinha artistas que lançavam discos com uma faixa riscada da gravadora. Porque os militares iam lá, censuravam. Aí eles tinham que riscar aquela faixa para ninguém ouvir. Eu acho que quem passou por isso foi o Chico Buarque, se eu não estou enganado, aquela música da Geni e o Zeppelin. Joga bosta na Geni, joga merda na Geni. Parece que os militares censuraram essa musiquinha dele. Então, o Silvio Santos surge nesse contexto. Então não é que o Silvio Santos era bajulador de governos, é que ele, como dono de uma emissora, ele sabe que ele tinha que ter boa relação com todos os governos, para não prejudicar a emissora dele nem os negócios, e nem se envolver em política que pudesse ser nociva para ele ou para as pessoas que dependem do SBT. Por exemplo, o PT governou o Brasil por 13 anos. O Silvio sempre teve boa relação com os governos do PT. Ele nunca foi de atacar, ou de criticar, ou de xingar, ou de ficar fazendo manifestação política. Porque independente disso, ele fala, não estamos mais na ditadura, mas eu quero manter minha emissora em paz. O governo faz o que eles quiserem, a parte deles, a administração do Brasil é com eles. Eu administro a minha emissora. Tanto que tem uma frase dele que ele falou uma vez, que ele sempre falou para os jornalistas deles nunca atacarem o governo, independente de qual governo que seja. Quer noticiar algo? Noticia. O governo deu mancada, a inflação subiu, o governo fez isso de errado, mas nunca atacar ou criticar pessoalmente o governo. Tanto que essa foi a tretinha dele com a Raquel Sherazade, né, que ele contratou a Sherazade para o SBT. Aí ela começou a criticar o governo, aí ele deu uma chamada de atenção dela publicamente no troféu imprensa, né, ele chamou a atenção dela no meio de todo mundo. Ela não gostou, ela foi demitida do SBT e entrou com uma ação trabalhista contra o SBT. Porque o Silvio Santos, ele nunca gostou da emissora desse, de opiniões pessoais para criticar governos. Então ele sempre tentou manter uma postura neutra e favorável ao governo de ocasião. Agora, que ele tinha um lado político, ele tinha, isso é óbvio. Ele tentou ser presidente em 89. Ele só não pôde porque ele entrou atrasado na disputa, já tinha um outro candidato do partido, não tinha como botar o nome dele nas cédulas, aí ele tinha que votar no outro candidato para votar nele, e aí no final o TSE acabou embargando a candidatura dele porque não preenchia os requisitos legais. Mas ele tentou ser presidente do Brasil, e com a força dele ele tinha muita chance de ter conseguido ser presidente do Brasil. Até porque ele era muito, muito popular. O que também feria um pouco o princípio da isonomia, né? Porque é meio desonesto, né? Você tem um candidato extremamente popular, dono de uma emissora, né? Que era o rei dos domingos, contra os outros candidatos. Mas no final ele acabou desistindo disso, tá? Ele acabou desistindo da vida política. No mais, pessoal, o Silvio Santos foi isso. Foi uma pessoa boa, foi um grande homem. Tem pessoas que amam ele, tem pessoas que não gostam dele, o que é perfeitamente normal. Tem muita mentira acerca dele, olha, com uma pessoa pública. E olha que ele tentou manter a vida privada dele o mais privado possível durante todas essas décadas. Ele nunca gostou de falar muito da família dele. É que nem eu, também não gosto de falar da minha vida pessoal. Vida pessoal, cada um tem a sua. E o Silvio Santos tinha essa mentalidade. Ele não falava da família, dos filhos, dos netos, ele sempre manteve tudo no privado. Mesmo assim, ele já foi vítima de muitas fake news, ao ponto de dizerem que ele era careca. Ele não era careca, tá? Ele sempre teve cabelo. Mas tinha esse mito, né, de que o Silvio Santos era careca. Diziam também que ele era racista. Teve até um ex-funcionário do SBT que escreveu um livro acusando ele de racismo. Ele também nunca foi racista, não, pessoal. Silvio Santos sempre teve pessoas negras no SBT. Desde o Rock, que era amigo pessoal dele, assistente de palco, até os artistas de Uma Praça é Nossa, por exemplo. O Canarinho era amigo pessoal do Silvio Santos desde a infância. Aquele que tinha um braço dele não movia, que teve uma paralisia, aquele do orelhão. Eles faziam viagem juntos quando era novo. Ele, o Canarinho, o Bronco, o Carlos Alberto, o Manuel da Nóbrega. Então, são bobagens que inventaram acerca dele. No mais, ele foi um grande homem, foi com certeza talvez o maior comunicador do Brasil. Era muito agradável ver o Silvio Santos na televisão, ele falava muito bem, ele sabia se expressar muito bem, tinha uma boa oratória, tinha um sorriso bonito, aquela bocona larga dele. O que fez o sucesso dele merecido, né, pessoal? Espero que ele descanse em paz e que as famílias tenham muito conforto nesse momento de dor e de perda. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Eu sei que muita gente está sofrendo de verdade com a perda dele, porque o Silvio Santos, mais que um patrão, ele era um amigo, que nem eu falei do Carlos Alberto. Ele se conhece desde jovem. Então eram praticamente irmãos, ele e o Carlos Alberto de Nóbrega, dentre tantos outros ali no SBT que consideravam o Silvio praticamente um familiar. Então eu lamento, né, que isso tenha ocorrido, mas a morte chega para todos, né? Afinal ele já era um homem idoso, tinha seus 93 anos, e um homem idoso já não tem o mesmo sistema imunológico de alguém mais novo, né? Tudo é mais difícil com o passar dos anos. E é claro, um dia a morte ia chegar, né? Então que ele descanse em paz, pelo menos ele marcou muito a história da TV brasileira, não só como apresentador, comunicador, mas também como empresário, né? Ele tinha várias empresas, uma pessoa que soube prosperar e soube fazer muita coisa boa no Brasil. Então aí, pessoal, meus sentimentos a todo mundo que gosta de Silvio Santos, que ele descanse em paz e vamos ver o que vai ser daqui para frente.
Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like, comente o que vocês acharam, se vocês gostavam ou não gostavam do Silvio Santos. Lembrando que é um direito pessoal de cada um, tá? Quem puder dar um like no vídeo, considere atualizar a página, porque o YouTube ainda é meio bugado, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.